Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos ao primeiro Porque Sim Não é Resposta da semana. Eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral e estamos sempre com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar num tema polémico, na hipótese da palavra mãe ser substituída por pessoa lactante para criar uma linguagem neutra. Olá Eduardo, boa tarde. Esta utilização de uma linguagem neutra já foi posta em prática em alguns países, como o Reino Unido e a Austrália. Alguma hipótese de alguma vez ser utilizada por cá? Olá, Judite. Olá, Bruno. Olá, Eduardo. Judite, nada como começarmos com um tema, enfim, pouco polémico. Logo para começar a segunda-feira, não é? Exatamente. Judite, eu acho uma bênção, devo dizer com clareza, que tudo que tem a ver com a identidade de género e com aquilo que eram realidades camufladas durante anos a fio, com pessoas a terem vidas rigorosamente paralelas por não conseguirem assumir aquilo que intimamente sentiam, eu acho que é uma bênção que o mundo tenha ficado mais equilibrado, mais transparente, mais acolhedor para a singularidade de cada um, porque é assim que o mundo deve ser. Preocupa-me, no entanto, que às vezes isto resvale para um registro que me parece pouco razoável. Parece-me pouco razoável quando, por exemplo, há, felizmente, poucas pessoas, eu digo felizmente porque eu acho que talvez nem sempre ponderem devidamente aquilo que fazem em benefício de um filho, mas a mim já me preocupa quando de repente se escolhem nomes que salvaguardem, quando um bebê nasce, estas questões da identidade de género, como se fosse uma questão grave da natureza nascermos ou homens ou mulheres, com tudo o que depois a identidade e tudo aquilo que aprendemos na relação com os outros nos ajuda a construir. Mas quando chegamos a um patamar destes, eu acho que a bizarria recoloca o bom senso no seu devido sítio, porque uma pessoa lactante, uma designação tão grande como essa, Judite, para substituir a palavra mãe, parece-me verdadeiramente insensata. E olha, e tenho esperança e diz-nos a experiência que tem sido assim, que não tenham ou que não mereçam o acolhimento que obviamente não deve merecer. Eu acho que termos como uma palavra que tem uma sílaba, tal como pai, que resume uma infinidade de dimensões simbólicas preciosíssimas e que no limite fazem da mãe e do pai alguém de tão precioso e sagrado para o crescimento de todos nós. Acho que podermos assumir tudo isso não é, no fundo, uma visão que se desfaz dos tempos que correm, é uma visão simplesmente sensata, que não tem medo de assumir o progresso, acolhendo tudo aquilo que o crescimento da humanidade nos ensinou ao longo do passado. Esta é a vantagem das propostas mais extremadas, de fazer com que o bom senso volte a imperar? Eu acho que sim, sinceramente, porque, aliás, eu devo-lhe dizer que muitas vezes este tipo de propostas, em vez de salvaguardarem todas estas questões que têm a ver, de facto,
com a identidade de género e com aquilo que, no fundo, também serão os casos que existam de alteração de sexo e, portanto, de identidade civil à luz da lei. Eu acho que são estes episódios que depois, em vez de ajudarem a legitimar as pessoas que se sentem, enfim, a precisar de uma certa legitimação e de um certo acolhimento da parte de uma comunidade de pessoas em relação às suas opções, são este tipo de propostas que depois atropelam completamente tudo isto e tiram até seriedade àquilo que é o sofrimento, as escolhas, a maturidade de muitas dessas pessoas que entendem fazer as suas escolhas em contramão em relação àquilo que, de alguma forma, estava delineado desde o princípio da sua vida. E, portanto, eu sinto que às vezes, quando se chega a este ponto, é como se todos nós tivéssemos um pudor fora do lugar, no sentido de emitirmos uma opinião que ponha reticências em relação a tudo isto, mas manda ao bom senso que nós possamos ser claros em relação a isso. E que não é por nós chamarmos mãe à mãe que ainda assim estamos a desqualificar, a desvalorizar, ou seja o que for, que tenha a ver com aquilo que é o respeito precioso e incontornável que as pessoas precisam de ter, seja qual for a sua identidade, seja qual for a opção que em função dela entendam fazer. Depois também nos podemos perguntar que benefícios trazem estas propostas para as pessoas que supostamente se destinam. Qual é a vantagem, quais são os benefícios para quem, noutras circunstâncias, é de facto discriminado? Diz-nos a experiência de alguns desses países que, em vez de trazerem, de facto, ganhos, vão trazendo cada vez mais posturas céticas e corrosivas, quando elas até acabam por ser muitas vezes injustas, ou seja, feitas as contas em termos de ganhos e de perdas, eu tenho medo que isso possam ser decisões muito precipitadas, tão precipitadas que depois, em vez de protegerem aqueles a quem supostamente deveriam ser dedicadas, acabam por os discriminar de uma forma mais ácida, sem dúvida nenhuma, e até desqualificando aquilo que, na gênese, são opções sérias e a precisar de uma atitude atenta e compreensiva da nossa parte. Mas às vezes nós entramos perigosamente por aqui. Às vezes há marcas de roupa, inclusivamente, que começam a ter algum mal-estar, no sentido de haver uma secção de rapaz e uma secção de rapariga, como se, no fundo, houvesse aqui uma escorregadela perigosa da natureza, quando nos decidiu, enfim, um processo mais aleatório do que pode parecer, encaminhar para o género masculino ou para o género feminino. E eu gostava que de facto não se fosse por aqui. Gostava muito que muitas mães e muitos pais às vezes não se precipitassem tanto assim. Eu já vi, de uma forma que me inquieta, devo dizer, alguns pais, quando veem um rapaz de 3 ou de 4 anos a brincar mais facilmente com o grupo das meninas, porque é desajeitadão a jogar à bola e, portanto, não tem grande saída nos recreios, com os rapazes a temerem que, de repente, haja aqui uma perturbação de identidade de género, como se, no fundo, isso fosse passível de um alarme imenso. Mas também já vi pais que, por causa de um episódio simplesmente aleatório como este, ou porque uma rapariga gosta de jogar a bola, ou um rapaz, enfim, brinca com bonecos, que de repente começam a alimentar estas questões da identidade de género e às vezes da mudança de sexo, como se, no fundo, estivessem a fazer bem. Eu gostava de chamar a atenção que não vale a pena nós irmos precipitadamente por aí, porque às vezes a intenção de proteger faz com que
possamos objetivamente intoxicar os nossos filhos com algumas coisas mal arrumadas dentro de nós. Fazemo-lo quando os empurramos para este tipo de leituras que são muito precipitadas em relação a eles, ou quando assumimos uma atitude irredutível e assumimos que às vezes a adolescência vai alta, quando se percebe que um adolescente vai tendo uma opção de identidade, por hipótese, mais homossexual, que, bom, quando há pais que entendem que isso é passível de uma doença qualquer que merece um tratamento muito, enfim, urgente. E eu acho que nós temos que começar a dizer, sim, é muito importante estarmos abertos à mudança, mas nós temos estado, meu Deus, como temos estado abertos à mudança, o mundo a este nível fez mudanças profundamente significativas em pouquíssimo tempo. É bem a prova de como nós estamos abertos a tudo isso, mas às vezes precipitar tudo isto para categorias e subcategorias e dentro das subcategorias outras subcategorias, de repente, para sermos tão inclusivos, que de repente criamos toda uma leitura que traz mais ruído do que ganhos ao desenvolvimento de muitas crianças e de muitos adolescentes e que às vezes empurra as escolas e os pais para uma areia movediça sem saberem muito bem se devem ou não devem tomar posição, e devem, assim eles sejam sensatos o tempo todo. Ora, hoje ficamos por aqui, voltamos amanhã com mais um tema. Até lá, escreva-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, Um grande Eduardo. abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.